Olá, boa noite, amigos. Você está no Centro Espírita Arapari Online. Sejam todos bem-vindos. E para iniciar essa nossa noite, nós vamos apreciar uma apresentação musical para embalar os nossos corações. Com vocês, Margarete Áquila cantando Creio em Ti. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui é dia ali. Creio em ti, pois sei, me deste o riso e a dor, me deste amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então: creio em A nossa atividade doutrinária de hoje será conduzida por nosso amigo Paulo de Tarso, de Salvador, Bahia. De profissão, ele é analista de sistemas, expositor espírita da Federação Espírita do Estado da Bahia e trabalhador do Centro Espírita Maria Imaculada, na cidade de Salvador. O título de sua palestra é Sejamos Nós, os Trabalhadores da Casa do Caminho. Essa atividade faz parte das homenagens ao mês de dezembro de 2020, que traz como tema central da manjedoura aos nossos corações. Que apreciemos a prelação do nosso amigo Paulo de Tarso.
Olá, queridos amigos, tudo bem? Muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade amiga que nos assessora nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante. Gostaríamos de agradecer antecipadamente aos nossos irmãos do Centro Espírita Arapari, da cidade de Itabuna, que nos convidam para fazer essa palestra no dia de hoje, trazendo um tema de muita relevância para o mês de dezembro. Afinal de contas, estamos lembrando aqui de Jesus, lembrando dos seus feitos, das suas palavras, muitas palestras a respeito da temática do Cristo, e esse assunto não poderia ficar decididamente de fora. Estamos falando das consequências do mandato de Jesus na transformação de homens em servidores de almas, pessoas que realmente iriam se dedicar a sua vida àquilo que viria a ser chamado a posteriori de amor em movimento ou caridade. Nesse caso especificamente, estamos falando daquele posto amoroso, daquele posto do serviço que era a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, conforme assim nós temos pela tradição, era uma entidade formada pelos primeiros discípulos de Jesus, os seus apóstolos, sobretudo Pedro, Tiago e João, que estavam encarregados de dar prosseguimento àquilo que eles haviam aprendido da mensagem do Cristo, em favor da população, daquelas pessoas tão assistidas no tempo em que Jesus estava ainda conosco, que tinham uma oportunidade de serem assistidos nas suas obsessões, nas suas deficiências físicas, nas suas deficiências morais, até mesmo em alguns casos os que estavam à beira da morte poderiam de repente encontrar um refrigério para os seus problemas. Então, nesse momento, a Casa do Caminho se estabelecia como um posto de serviço para atendimento a todas as demandas, as exulcerações, dos flagelos humanos, das coisas que aparecem na vida de qualquer ser humano por conta da ignorância, da forma onde ainda tosca, primária, com a qual nós encaramos nossas vidas, vivemos, nos apegamos às coisas do mundo, da forma que o mundo nos parece ser, não do jeito que nós deveríamos compreender pela perspectiva espiritual. Pelo fato de estarmos ainda presos às questões da matéria, nós sofremos bastante, e Jesus foi realmente um marco divisor na espécie humana, na sociedade humana, porque ele foi um ser que nos apresentou a possibilidade do refazimento físico, do refazimento material, mas sobretudo a ascese espiritual. Ou seja, usar a ascese espiritual como instrumento de refazimento material. É uma estratégia que foi pouco tentada na humanidade, porque a humanidade usa sempre o paradigma da matéria ajudando a matéria. Se nós precisamos, de repente, nos defender da belicosidade do mundo, vamos nos armar, vamos criar armas cada vez mais sofisticadas, que são matéria, que lutam contra a matéria. E esse é o paradigma. Quando Gandhi resolveu fazer o seu movimento de ahimsa e de libertação do seu povo, da não violência, da satyagraha, do amor à verdade, quando ele resolve estabelecer isso como bandeira da sua libertação e do seu povo, ele traz uma perspectiva nova, muito parecida com a do Cristo, que era tentar a possibilidade de surgimento espiritual como sendo a forma ou o caminho para fazer ou dar força, da consistência para que alguém pudesse resolver os seus problemas materiais. Essa questão da Casa do Caminho, essa estrutura da Casa do Caminho, ela vai ser criada por pessoas que há uns anos atrás, poucos anos atrás, não tinham a menor ideia do que isso ia acontecer, ou que suas vidas iriam lhes levar a esse lugar. Há cerca de 5 ou 6 anos atrás, talvez essas pessoas não tivessem a menor ideia de que eles fossem se encontrar com um destino tão audacioso que iria mudar tanto as suas vidas e as vidas de muitas pessoas. No começo, esses homens, quando foram chamados por Jesus para participar do seu trabalho, participar do seu périplo sobre a terra, eles precisaram ainda de um tempo para processar tudo aquilo que estava sendo dito. Foi uma mudança muito brusca, muito acentuada das suas vidas, porque eles eram carpinteiros, eles eram pescadores, eles eram pessoas da terra, quase todos analfabetos, não tinham cultura. Eles eram inseridos na lei do judaísmo, que estabelecia
que basicamente para que você estivesse em comunhão com Deus, você precisava seguir determinados mandamentos, leis, aqueles princípios de conduta que vigiam entre eles e que estabelecia coisas como circuncisão, métodos da alimentação, os sacrifícios do templo, que eram práticas comuns para a adoração do divino. Portanto, quando se falava da questão da fé para esses homens, se falava sobretudo de atos, né, de coisas que se faziam, de obras da lei, né, que eram aquelas coisas que, de certa forma, sustentavam a ideia de que alguém estava em devoção a um Deus quando ele se submetia às coisas impostas supostamente por esse Deus em nome desta fé, em nome desta devoção. Eram todos assim, submetidos a esta lei. Jesus traz uma proposta diferente porque Jesus foi disruptivo. Jesus, quando apresenta o seu evangelho para a terra, a sua boa nova, ele não procurou fazer uma coisa totalmente inusitada do ponto de vista do conceito, mas de uma forma brilhante, muito inteligente, ele foi capaz de fazer uma síntese do conhecimento milenar do Oriente com aquilo que era esse novo conhecimento desse Médio Oriente que estava ali já vicejando já há alguns anos, algumas centenas de anos, que já havia aquele conceito que vinha sendo mastigado do Deus único, do Deus que de certa forma impunha um certo respeito, mas também não somente nesse aspecto, mas em outros aspectos da psique humana, coisas que só vão ser elucidadas cerca de 2000 anos depois, mas Jesus já trazia pelo seu conhecimento, pela sua capacidade de fazer a síntese, ele já juntava esses conhecimentos de uma certa forma que eles produziam, ao final, um conhecimento sintético que hoje, até hoje, nós podemos abrir esses conhecimentos sobre a égide dos tempos atuais sem nenhuma perda de significado. É claro que nós precisamos, quando olhamos essa mensagem dele, contextualizá-la no tempo. Ali, naquele momento, era importante que a mensagem se servisse da figura das parábolas, por exemplo, que fossem aqueles instrumentos das parábolas, que não fosse utilizado outros elementos que não aqueles, porque aquelas eram as figuras do povo daquela época. Eles eram pescadores, então tinha que se falar de peixes. Eles eram camponeses, tinha que se falar de sementes. Eles lidavam com dinheiro, tinha que se falar de dinheiro. Então essas coisas eram as figuras, né, eram os símbolos materiais que estavam ali, representando os simbolizados espirituais das parábolas. Jesus se utilizou bastante dessas figuras para poder fazer uma representação muito, muito profunda dos seus conhecimentos, das suas mensagens que ecoam em nossos ouvidos e nossos corações até hoje. Então, para esses homens, era muito difícil entender isso. Quando Jesus traz as parábolas do reino, por exemplo, ele apresenta uma introdução do que seria o reino de Deus. E ele começa fazendo isso, trazendo a parábola do semeador, que é uma das parábolas mais belas do Evangelho e talvez uma das coisas mais inteligentes que a humanidade tenha tido capacidade realmente de fazer. Não pela sua mensagem somente, porque a mensagem ela é muito comum. É alguém que resolve sair por aí disseminando uma única verdade em corações distintos. Mas é a maneira como você, de maneira bem simples, singela, inteligente, né, articula uma história e coloca isso na mão de um semeador, jogando a semente na estrada, na pedra, nos espinhos e na terra fértil. Então, esse tipo de proposta, esse tipo de abordagem, que é muito difícil você compreender isso, tirando, né, hoje que nós já temos um conhecimento longo, pense naquele tempo, se você fosse uma pessoa daquele tempo, se você fosse um homem do século I, e você visse alguém te apresentar uma história dessa, aí que se chegasse a fazer as abstrações, já se foi muito tempo, né? Já se foi muito tempo. Então, como eles tinham a presença do mestre de junto deles, eles perguntavam. Quando em seguida Jesus apresenta a parábola do joio e do trigo, que é uma outra parábola de pleno conhecimento da psique humana. A parábola do joio e do trigo, ela fala sobre a ideia do bem e do mal nascidos juntos, criados juntos dentro de uma mesma estrutura que seria, vamos pensar, em uma estrutura humana, né? Nós temos as duas sementes, de certa forma, que são muito parecidas. A gente às vezes tem dificuldade de confundir o joio e o trigo, e a dificuldade maior é arrancar o joio sem desenraizar o trigo. Isso é uma coisa muito importante, porque a mensagem de Jesus ela era uma mensagem
trazida de uma profundidade de verdade que não poderia jamais ser abandonada. Ou seja, Jesus não tolerava a hipocrisia. Jesus não tolerava nenhum tipo de mensagem destoante, mensagem discrepante, nenhum tipo de dissonância cognitiva na sua mensagem. Ele era absolutamente claro. Então, quando você está falando de verdades, essas verdades precisam ser libertadoras. Então ele dizia, você vai conhecer uma verdade que vai te libertar. Essa verdade, depois, quando a gente vai ver o joio e o trigo, a gente vai ver a parábola dos escândalos, a gente vai ver a forma como ele se dirigia àqueles que faziam orações nas ruas largas, nas praças, a gente vai entender que Jesus não queria coisas aparentes. Jesus queria que nós realmente introjetássemos aquele conhecimento e transformássemos a nossa vida a partir deles. A partir deles, nós conheceríamos uma verdade sobre nós mesmos, entenderíamos o nosso estágio e a partir daí nós desenvolveríamos as nossas capacidades a partir de valores novos que iriam nos sustentar para fazermos essa ascese, essa elevação em direção ao que ele chamava de reino dos céus. E depois daí ele fala de outras parábolas, são 7 ao todo as parábolas do reino, mas existem coisas curtinhas, como por exemplo a parábola do tesouro, né, que o homem encontra um tesouro no campo, vai, se dispõe de todos os bens e volta para adquirir aquele tesouro e ficar em posse dele, mostrando a importância desse conhecimento quando ele era reconhecido. Ou seja, o tesouro, para ser um tesouro, ao ponto de alguém se livrar de outros bens, ele precisa ter um valor intrínseco maior do que aquilo que está sendo dispensado, porque senão ele gera arrependimento. Então, para que esse homem possa ir ao encontro de um tesouro, dispor-se dos seus bens, é preciso que ele compreenda de fato que aquilo que ele está adquirindo é mais valioso do que aquilo que ele eventualmente deixou de ter, aquilo que ele abriu mão. Assim também ele vai falar de uma pérola que é bem parecida, a parábola da pérola, onde ele diz que um colecionador de pérolas agora ele tem uma pérola preciosa e fez tudo para possuí-la, se livrou de tudo para tê-la na sua posse. De novo, falamos de valor e falamos de percepção. Mas também essas parábolas elas vão mostrar que existe aí um processo de eclosão de dentro para fora que representa o movimento o movimento desse crescimento, dessa fé, dessa consistência, desses valores dentro de um coração. Ele sempre vai apresentar da mesma forma, ou seja, um movimento de dentro para fora, mas um movimento subreptício, aquele movimento que não é abrupto, ele não é aparência, ele é de novo verdade, e essa verdade precisa se enraizar no âmago do ser, para que depois em eclosão ela possa se desenvolver de uma forma que ela produza em externalidades aquilo que seja o resultado de uma transformação real do indivíduo. Então, nessas parábolas, como por exemplo a parábola do grão de mostarda, ela diz que existe lá uma pequenez, uma coisa muito pequena, que dentro dessa plantação, essa pequena semente vai se transformar numa árvore frondosa, onde até os pássaros irão se abrigar embaixo dela. Então isso mostra realmente um movimento, que também vai ficar extremamente claro quando ele apresenta agora a parábola do fermento. A parábola do fermento ela é, para mim, a mais sintética e mais completa das parábolas, porque ela é simples demais e ela traz esse conteúdo de uma forma muito clara. Diz assim, o reino dos céus é como uma mulher que misturou partes de fermento à farinha até que levedasse. Então, isso é um versículo apenas e é de uma grandeza imensa, porque você não sabe distinguir olhando os dois, ou olhando misturado o fermento e a farinha, o que é fermento e o que é farinha, eles têm a mesma aparência, né? Então quem olha a farinha não sabe se ali tem o fermento ou não, mas ele está. E quando ele está, ele vai levedar, mudando totalmente a consistência daquela farinha. Então isso dentro de uma alma, imagine que exista uma inoculação de determinadas verdades dentro dos fundamentos de uma alma, e esses fundamentos eles vão se transformando, vão se mexendo, eles vão fermentando, produzindo uma transformação no contexto da alma como um todo, de novo permitindo que de dentro para fora isso possa eclodir. Esse movimento vai acontecer ordinariamente em pessoas como Paulo, né? Paulo, segundo os relatos de Emmanuel, Paulo era um homem muito duro, mas que à medida do tempo, quando ele começa a perceber que muitas pessoas
estavam virando totalmente as suas vidas em função da mensagem de Jesus, ele começa a inocular esse mesmo vírus, esse mesmo fermento, essa mesma circunstância, ele começa a inocular em si mesmo, ao ponto de que num determinado momento, na entrada de Damasco, aquilo levedou, aquilo tomou e extrapolou os limites do controle da sua mente, permitindo que ele se transformasse em uma pessoa completamente diferente do que ele era em tempos passados. Essa mesma alquimia vai ser proposta para os discípulos, cada um da sua forma, cada um da sua maneira. Então observe que eram 12, esses 12 eles tinham histórias diferentes. Pedro era um homem casado, ele tinha seus filhos, ele tinha uma empresa, ele trabalhava com a pescaria, né, junto do seu irmão. Havia ali uma grande família, né, pessoas ligadas de certa forma por laços familiares. E eles estavam, como os filhos de Zebedeu, por exemplo, Zebedeu um pouco mais próspero até do que o próprio Pedro, e ali estavam aqueles que seriam os discípulos de Jesus, vivendo em vidas comuns, completamente diferentes de qualquer propósito, no sentido de trazer aquela ideia de que eles seriam depois os semeadores, eles seriam depois aqueles que seriam os multiplicadores da mensagem de Jesus, né? Então, em hipótese nenhuma, havia essa possibilidade de pensarmos assim. Mas eles estavam sendo trazidos para um lugar onde eles teriam uma imersão profunda e iriam continuar a fazer o seu trabalho. O tempo inteiro, dúvidas, o tempo inteiro, a sua ignorância, o tempo inteiro, a sua falta de fé. Jesus perdia a paciência e dizia assim: até quando vos suportarei? Não é? Jesus tinha uma dificuldade grande de lidar com essas limitações dos seus apóstolos, e ele então, sabendo dessas dificuldades, porque quando ele escolheu aquelas pessoas, ele de certa maneira sabia que não seria fácil, mas se ele não transformasse aqueles homens, talvez hoje nós não pudéssemos olhar a mensagem de Jesus e dizer: isso serve para mim? Porque eu talvez me equivale a um homem daquele, do campo. Talvez eu tenha hoje uma possibilidade de estar na mesma condição de um agricultor nômade simples da Palestina do século I, em termos espirituais. Então, para que eu possa, de certa forma, aspirar uma elevação, algo que me tire da minha condição atual de ignorância, eu preciso saber se é possível isso acontecer. Então, uma pessoa ignorante, analfabeta, uma pessoa rude, ela tem essa possibilidade da eclosão, da fermentação, desse fermento da fé. Por que eu não teria? Por que não haveria de ser? E aí é que entra justamente essa palavra motivadora de estarmos olhando hoje para a Casa do Caminho, para os primeiros exemplos dos cristãos, como uma possibilidade real de concretizarmos alguma coisa, mas alguma coisa que tenha fundamento, que seja sustentável, alguma coisa que possa realmente ser desenvolvida sob os auspícios aí da caridade, do amor em ação. Então, especificamente, esses discípulos, eles vão dar provas de que eles não estavam preparados até o momento em que Jesus morreu. Quando Jesus morre, os discípulos realmente eles vão dar conta de que o despreparo da sua estrutura era total, embora já houvesse neles o germe dessa nova revelação, já estivesse ali processando internamente na alma, o que viria depois ter como elemento catalisador os eventos, sem dúvida nenhuma, de Pentecostes, que está em Atos 2, quando a gente começa a ver que Jesus, nas suas manifestações, ele trazia muito de si, um exemplo de possibilidade de a força de Deus, a mensagem de Deus está ecoando através de um ser humano que seria Jesus. Eu e o Pai somos um, as coisas que faço, não sou eu quem faz, mas o Pai que faz por intermédio de mim. E os discípulos assistiam isso. Com Pentecostes, eles passam a ser protagonistas dessa possibilidade. Lembra uma história, que é a história de Elias e Eliseu, quando Eliseu, que era um discípulo de Elias, quando estava diante dele, pede a Elias que ele derrame 2 vezes o seu espírito sobre ele, antes dele partir. Ao que Elias teria dito: Eliseu, olha, se você me vir partir, então é sinal de que você vai ter a possibilidade de eu derramarei sobre você 2 vezes o meu espírito.
E Elias então parte, ele é arrebatado, Eliseu consegue ver e parece que Eliseu de fato recebe 2 vezes o espírito de Elias. E essa história vai fazer com que Eliseu, dando continuidade a esse trabalho, ele tenha muitas obras de fé realizadas em nome desse espírito, desse chamado espírito, que estaria potencializado em uma forma humana. Assim também Jesus propõe aos seus discípulos, mas na sua morte fica claro que eles não estavam ainda devidamente preparados. Somente em Pentecostes, quando eles se tornam os protagonistas, é que isso realmente aparece. Pedro sai, tem aquele célebre encontro com aquele homem que estava sentado à beira do templo e que pede-lhe uma moeda. Ele disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta-te, anda, e esse homem vai se levantar. Assim também outros fizeram prodígios, realizaram prodígios, como o próprio Paulo, por exemplo, que existem até relatos de ressurreição. Né? Certa feita Paulo falava em um determinado homem sentado à janela, ele parece que o discurso era um pouco longo, ele cochila e cai, e Paulo se dirige até ele e consegue fazer com que ele reviva, se é que ele estava morto, se estava apenas no estado temporário de torpor, mas o que está no relato é que o homem tinha morrido e que Paulo, de alguma forma, teria tido a possibilidade de fazê-lo voltar à vida. Então, essas histórias todas que estão aí repletas mostram que, de fato, houve a necessidade de um elemento catalisador, que foi Pentecostes, para que eclodisse dentro dessas pessoas o desejo real de que eles abandonassem aquela ideia de que Jesus era um fracassado, de que Jesus teria morrido e que se Jesus morreu, o que vai acontecer comigo, e tivessem agora dedicado a sua vida, de fato, a uma mensagem, a uma proposta, e essa mensagem, a proposta, ela é edificada sob a forma da Casa do Caminho. A Casa do Caminho era uma instituição de caridade, voltada às necessidades de toda a ordem. Não havia necessidade nenhuma de se apresentar ali uma carteira de identidade para ser assistido, muito embora houvesse, por uma tradição, a questão da transmissão dos conhecimentos evangélicos, dos primeiros manuscritos, daquilo que era o entendimento sobre o que seria esse grande apanhado. Ainda não existia o cristianismo, existia uma ideia dos seguidores do Cristo, que não era ainda uma religião, que ainda não era um movimento organizado. Eram pessoas que estavam na inércia daquilo que tinha acontecido, atuando e reverberando em suas almas, e reverberando em almas afins aquilo que eles achavam que fazia sentido, que é um todo coerente, lógico. Então, dentro da Casa do Caminho, eles optavam, claro, por fazer essa transmissão dentro dos cânones, dos princípios do judaísmo. Havia, sobretudo em Tiago, que era um homem muito, muito ligado à questão da lei, era muito ligado à questão do judaísmo em si, das tradições, da observância da lei. Ele era um fariseu, praticamente, que estava trazendo agora uma inovação àquilo que era o discurso tradicional, agora com os escritos, com as palavras, com as mensagens de Jesus. Mas dentro da Casa do Caminho imperava essa ideia de que aquilo era um movimento etnocentrado, aquilo ali era feito para judeus, aquilo ali era para as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquilo ali era para o povo que realmente estava, o povo eleito. Né? Não havia uma ideia de que aquilo pudesse realmente ganhar o mundo, aquilo por enquanto resolvia aquelas questões internas. Como é que eles trabalhavam? Bom, em Atos dos Apóstolos, nós temos aqui no capítulo 2, versículos 43 a 47, nós temos um relato de como é que acontecia essa situação entre eles. Havia temor em cada alma. Muitos prodígios e sinais eram realizados através dos apóstolos. Todos os que criam estavam no mesmo lugar e possuíam todas as coisas em comum, ou seja, não havia hierarquia, exceto no primeiro nível, né, porque eles no primeiro nível eles tinham uma posição de destaque, tanto que quando Estevão aparece na Casa do Caminho, Estevão foi escolhido, entre outros, para ajudar a servir as mesas, porque eles tinham a primazia de servir a mensagem, né? Então eles não podiam se misturar com atividades cotidianas. Então serviços comuns eram delegados a outras pessoas. Então
Eles vendiam, os participantes, vendiam as propriedades e os meios de subsistência e os distribuíam entre todos conforme a necessidade de cada um. A cada dia perseverando unânimes no templo, partindo o pão em casa, recebiam o alimento com alegria e simplicidade no coração, louvando a Deus e tendo graça junto a todo o povo. E o Senhor a cada dia acrescentava à igreja os que estavam sendo salvos. Então essa história que está aqui em Atos 2, 43, 47 mostra um pouco de como era a dinâmica, né, desses primeiros cristãos, como é que era o movimento dessas casas, ou desta casa especificamente, em relação à partilha dos bens, a forma como eles viviam, né, e a maneira como eles estavam estabelecendo a sua estrutura. Há também em 4, 32, 35 de Atos dos Apóstolos, a primeira comunidade cristã, um outro texto que fala sobre eles. O coração e a alma da multidão dos que creram eram um só, e ninguém dizia ser somente seu algo do que possuía, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus, e havia em todos eles grande graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, já que todos os que eram proprietários de terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das coisas vendidas e colocavam junto aos pés dos apóstolos, e era distribuída a cada qual conforme a necessidade de cada um. E aí, logo em seguida, nós temos um exemplo de Barnabé, capítulo 4, 36, 37, José, chamado de Barnabé, pelos apóstolos, que, traduzindo, é filho da consolação, levita, que é natural de Chipre, ele, né? Possuindo um campo, ao vendê-lo, trouxe a soma em dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo de como é que estava organizada essa casa e de que maneira esses homens, de certa forma, estavam se estruturando. Então, era uma sociedade provavelmente de bens partilhados, aonde as pessoas oravam e distribuíam os seus pertences, os seus bens, aquilo que lhes era dado, de certa forma, como tributo da vida, em nome da manutenção dessa obra. Era importante que isso acontecesse nesse tempo, porque os flagelados precisavam comer, eles precisavam ter algum tipo de apoio, precisavam do suporte, era muita miséria que existia e que tinha que ter realmente um suporte material. O governo não daria, não é? A estrutura, o establishment da época não iria sustentar isso, em hipótese alguma, embora para eles fosse muito bom que houvesse um arrefecimento das misérias para que houvesse uma diminuição na pressão social por mudança. Então, se o Estado tivesse um pouco mais de conhecimento desses efeitos, provavelmente poderia ter ajudado esses homens nesse trabalho. Mas como isso não acontecia, eles de certa forma faziam muito com muita dedicação, com muita devoção a esse trabalho. Havia dissensão entre eles? Sem dúvida que havia, porque eles ainda, embora já estivessem agora de uma maneira mais resolvida, dedicada, entregue sua vida realmente à disseminação da mensagem, eles ainda eram os mesmos homens ignorantes, com as suas mesmas condições interiores, que isso dificilmente mudaria em 2, 3 anos. Não é uma coisa que se muda, né? Esses fundamentos da existência, do caráter, da personalidade, isso demora um pouco para ser modificado. E certamente, se Jesus vivo estivesse, ele haveria de dizer a esses homens que eles procurassem primeiro verificar, não é, a trave que estava nos seus olhos antes de procurar resolver o cisco nos olhos dos outros. Então, quem é você, diria Jesus, para estar aí agora dando solução aos ciscos alheios quando ainda há uma trave nos seus próprios olhos? Então, necessitados estavam de toda a ordem, sobretudo aqueles que eram os distribuidores das bênçãos e das graças. Não era o fato de eles estarem naquela condição que lhes daria qualquer tipo de prerrogativa que lhes colocasse numa situação melhor do que os que estavam em situação de penúria e estavam buscando ajuda. Talvez aí a humildade, né, a pureza de coração e, sobretudo, a pobreza de espírito
não é, que era o que Jesus trazia como bem-aventurança, poderia ser realmente um antídoto para que essas coisas que estão ainda vivas na alma não viessem a se transformar em espinhos que dificultassem todo o trabalho da Casa do Caminho. A Casa do Caminho, como instituição, ela vai ser perseguida não pela casa em si, mas talvez pelos seus profitentes. As pessoas são perseguidas. O seu tempo de vida é menos de 10 anos, ela vai durar menos de 10 anos, por conta das perseguições de um modo geral, as mortes dessas pessoas. Não havia uma estrutura de sustentabilidade que, de certa forma, pudesse ter manutenção independente de quem fossem os líderes. E também rachas internos com relação à própria condição cultural que iria acontecer. Um dos grandes responsáveis por esses rachas foi uma das pessoas mais importantes aí dentro dessa história, desse começo do cristianismo, que é Paulo. Paulo, ele tinha uma formação também da lei, ele tinha tudo para manter o cristianismo nascente dentro dos arraiais do judaísmo, mas ele resolveu fazer uma ruptura e trazer essa mensagem para fora, para outras fronteiras. A ideia de Paulo era que esse conhecimento era grande demais para estar nas mãos de poucas pessoas. E ele, para fazer isso, ele precisava de que ele precisava que o movimento perdesse as exigências que estavam sendo feitas em relação ao cumprimento de determinados dogmas que eram típicos e específicos do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão. Então, ele vai começar a pregar aos gentios, não sem a resistência de Tiago, sem a resistência do próprio Pedro, que não concordavam muito com essa essa perda do controle. Né? É como se você visse um negócio crescer demais e você, de certa forma, dissesse, meu Deus, como é que eu vou controlar isso? E isso, de certa forma, trouxe aí um racha, né? Mas isso não foi ruim, porque esse racha, na verdade, ele quebrou um ovo. Né? O cristianismo estava dentro de um ovo sendo gestado, e o nascimento precisava que essa casca do ovo fosse quebrada. E Paulo fez esse movimento de quebrar essa casca. Foi através de um diálogo tenso, né? Extremamente bem narrado nas próprias cartas de Paulo, no Atos dos Apóstolos, nos discursos de Pedro. Vê-se que teve realmente um movimento de tensão que existiu aí, até que houvesse então essa explosão, ao ponto de que o cristianismo, né, depois aí que ele é assim nominado a partir da igreja de Antioquia, ele vai começar a suplantar as fronteiras do próprio Império Romano, tomando conta dele e assumindo as cadeiras dos primeiros lugares nas cadeiras do Império Romano. Era justamente isso que Jesus não queria. Ele dizia que os hipócritas eram os que buscavam os primeiros lugares nos festins, as primeiras mesas nos festins e as primeiras cadeiras da sinagoga, os primeiros declínios, né, nesses lugares. Então, Jesus não aprovaria certamente que quando o cristianismo foi incorporado à cultura romana, que as pessoas que estivessem à frente do movimento que se ornassem da maneira mais assim espalhafatosa possível e que ocupassem aqueles lugares que eram lugares dos hipócritas, né? E Jesus não aceitaria isso. Mas foi assim que aconteceu, porque a ignorância humana, ela dá lugar a esse tipo de coisa sempre, né? Ele dá espaço para que tudo aquilo que a gente pegue nas mãos, a gente, de certa forma, transforma em função do nosso grau evolutivo. Há uma passagem muito interessante que Leon Denis vai nos trazer, uma passagem poética, que ele diz que a verdade é como uma gota de sereno na ponta de um galho. Enquanto está nas alturas, ela reflete a luz do sol como um diamante, mas quando cai e toca na terra, se transforma no lodo. Né? Então, assim é uma verdade como essa, que quando entra no coração humano, agora totalmente cheio ainda das suas necessidades evolutivas mal realizadas, ela se transforma em algo difícil, algo denso, complicado, né, que é o que a gente, de certa forma, ainda vê vicejar muito nos tempos de hoje. Esses cismas que aconteceram dentro da Casa do Caminho, eles são para nós hoje uma grande lição,
Porque basicamente o que acontecia era: não permito que você possa ter acesso ao meu conhecimento porque você não faz determinado tipo de procedimento. Você não fez a circuncisão, então você não pode assistir uma reunião, você não pode participar de uma discussão, você não pode receber os meus ensinamentos, porque você não pode se auto-intitular um cristão, por exemplo, só porque você, de certa forma, né, não fez isso ou aquilo. E quando eu vejo hoje o movimento cristão no mundo, a gente vê que existe dentro do próprio movimento cristão, às vezes, rachas e embates desnecessários que são completamente negações, são completas negações de todo o arcabouço do ensinamento de Jesus. Então a gente vê, por exemplo, determinadas instituições dizer: fulana, o grupo X, não é cristão. Como o caso dos espíritas, por exemplo. O espírita não é um movimento cristão. Como se para ser um movimento cristão tivesse que seguir determinados ritos. Não se entendeu ainda isso. A ruptura que aconteceu no primeiro movimento do século I, logo em seguida vai acontecer no século XI, depois vai acontecer no século XVI, esses cismas grandes que aconteceram, eles foram cismas importantes para o desenvolvimento e ampliação do pensamento cristão na Terra. Mas eles foram motivados basicamente por formas distintas de se pensar. Então, quando a gente vê que um movimento como o cristianismo, que é uma peça importantíssima, uma estrutura das mais poderosas que já existiram na face da Terra, haja visto o tempo que ela existe, né? Nós estamos falando de uma instituição de mais de 2000 anos, que permanece ainda em pé com suas estruturas físicas, o poder do Papa. Né? O Papa pode ser uma pessoa até polêmica, mas ele é uma pessoa que tem uma autoridade reconhecida, ele não é um Zé Ninguém. Né? Então o Papa, quando ele vai fazer uma apresentação, ele vai fazer uma missa, é algo que merece um cuidado, uma atenção especial para o que ele vai dizer. Afinal de contas, ele fala em nome de uma representação. Né? Isso mais de 2000 anos depois mostra o poder dessa igreja. Mas, internamente, a gente percebe que ela está sendo corroída com movimentos de dispersão do pensamento e inserção de prioridades que não são aquelas originais. A prioridade do Cristo era a transformação do indivíduo de dentro para fora. A prioridade de alguns grupos que hoje se miscuem ao cristianismo é tentar ver se o ser humano passa a ser transformado apenas pelo lado de fora e não pelo lado de dentro. As aparências passam a ser mais importantes. As aparências, por exemplo, quando se faz um discurso étnico, um discurso de intolerância de alguma forma, muitas vezes se dá muita importância na questão da aparência e se dá pouquíssima importância ao substrato que nos iguala a todos, que é a humanidade. Então fazemos movimentos raciais e esquecemos de que haveria ali talvez a possibilidade de trabalharmos um outro viés, que ao invés de ser pela ponta, fosse pelo centro, pelo cerne. Se o movimento unido da Terra fosse pela unidade humana, talvez nós não precisássemos estar disputando cores de pele ou dos olhos, ou simplesmente se eu gosto desse partido ou daquele outro partido. Nós estamos vendo hoje, no nosso próprio movimento, determinados movimentos de ruptura internos, porque há pessoas que gostam de azul, outros que gostam de amarelo, outros que gostam de vermelho, outros que gostam de cinza. E esses gostares são gostar de coisas efêmeras, de coisas rasteiras, que não tem nada a ver com os princípios e fundamentos da nossa doutrina, que é o fundamento, né, por sua vez, uma forma melhor de se enxergar os ensinamentos de Jesus, que pregava a igualdade. Né? E todo o cenário das mensagens de Jesus, ele não perguntava quem era, não perguntava o que era. Observe aquela passagem do samaritano. Quando o samaritano chega diante do homem caído na estrada, ele vê um homem ferido só, ele não tem nenhum tipo de... ele não tem nenhum tipo de questionamento sobre o que fez, o que causou aquela ferida naquela pessoa. Ele não pergunta quem você é, você assaltou alguém, porque podia ser que aquele homem tivesse pulado um muro, né, para assaltar alguém, pudesse até ter matado alguém e ter caído do outro lado e ter se machucado todo na fuga e etc.
Mas ele não fez essa pergunta. Ele viu um homem caído, simplesmente apiedou-se dele, botou no animal e levou para a estalagem para que ele fosse tratado. Pagou ali os serviços para poder ele se restabelecer. Então, havia ali um princípio que estava por trás. Ou seja, não me importa quem você seja, não importa o que você esteja agora na sua condição atual, o que importa é que eu sou o seu, eu te vejo como meu próximo. E o mandamento que eu tenho é amar ao próximo, amar aquele com quem eu tenho ou por quem eu tenho misericórdia. Quanto mais pessoas, ampliada a minha visão para incluir a quantidade maior de pessoas, maior será a possibilidade de que esse grupo que seja beneficiado pelo meu amor e pela caridade em ação, ele se transforme também num grupo maior, num grupo mais amplo, né? Ou seja, quanto mais eu consigo ampliar as fronteiras, mais eu consigo ajudar pessoas, em outras palavras. Então isso, de certa maneira, mostra que nós ainda estamos na beira da casa do caminho. Nós estamos sentados nos bancos da frente da casa do caminho. Queremos até ajudar e fazemos movimentos caritativos, nos envolvemos na caridade, nós até fazemos isso, mas esquecendo muitas vezes de que o fato de estarmos construindo obras como uma casa do caminho, muitas vezes isso não nos transforma em pessoas melhores. Observe o que aconteceu com Tiago, com Pedro e com Paulo. Eles estavam constantemente brigando não por causa da caridade, não sobre formas mais eficientes de se fazer a caridade, de forma mais ampla de fazer a caridade, mas eles estavam discutindo sobre processos, sobre coisas técnicas, sobre procedimentos, isso que não tinha nada a ver com o trabalho em si, que eles faziam muito bem. Então eles estavam fazendo uma parte do serviço que era atender a uma comunidade necessitada, mas carregando dentro dele uma cruz da ignorância que impedia que aquele trabalho fosse ampliado. Aquilo ali, na verdade, em condições normais, deveria ser, em si, tratando realmente de um conceito baseado na essência do Cristo, ao invés de se fundar uma igreja, como Paulo fundou fundar muitas casas do caminho, regimentando pessoas para trabalhar na humanidade e não simplesmente na divulgação ou nas reflexões teológicas e superficiais da razão. Era uma proposta, ou deveria ser uma proposta mais ampla, né? Porque certamente talvez essa fosse um projeto, né, que a gente tem que pensar assim, se Jesus imaginasse, se ele criasse a Casa do Caminho, se fosse ele aquele construtor da Casa do Caminho, como ele faria? Então a gente vai lembrar que em Cafarnaum, na casa de Pedro, quando Jesus atendia lá dentro, a casa de Pedro virava uma grande casa do caminho. Mas o tempo inteiro Jesus estava trazendo para as pessoas e não perguntava quem ele era, não perguntava quem eram as pessoas. Ele até, existem algumas histórias polêmicas, como aquela mulher Cirofenícia que de certa forma se aproxima de Jesus e ele tem um diálogo duro com ela com relação à questão dos cachorrinhos e tal, mas que depois ele reconhece na fé daquela mulher que ela ultrapassou esses limites de fronteiras, não é? Ao ponto de que no final dessa história nós vamos ter aí um relato, né, que Jesus vai dizer do norte, do sul, de todos os lugares, do oriente e do ocidente. Isso aí está em Lucas, capítulo 13. Nós temos lá do oriente, do ocidente, do norte e do sul, virão todos aqueles que vão auxiliar nesse trabalho. Ou seja, isso não depende se você é samaritano, se você é judeu, se você é romano, se você é grego, se você é africano, isso não importa. O que importa agora é que existe realmente um interesse de fazer uma unificação da humanidade em nome da caridade, em nome do bem, e essa unificação ela se dá sob os pressupostos daquilo que nós chamamos de cristianismo. O cristianismo, se é assim que nós devemos tratar, ele é a essência do ensinamento do Cristo, que não fazia diferença entre pessoas, que não fazia distinção nenhuma entre um e outro, entre ricos e pobres. Ele levava as mesmas mensagens o tempo inteiro. Então ele dizia para as pessoas, a sua fé te curou, vai, não peque nunca mais. Há um presente espiritual na representação de um eventual fenômeno realizado no nível da matéria. Então, hoje, quando nós olhamos as nossas instituições e nós podemos fazer esse chamamento, né? Quando pensamos na Casa do Caminho, talvez a gente tenha a ideia de que nós pudéssemos vender os nossos bens
e constituir ali uma sociedade como uma grande vila, não é? Onde a gente pudesse, de certa forma, usar os bens compartilhados. Mas se nós não tivermos a capacidade produtiva, se nós não tivermos uma capacidade de geração de novas condições, provavelmente uma hora os recursos serão escasseados e serão extintos, porque não haverá renovação, a não ser que esse seja um movimento amplo de sempre estarmos arregimentando mais pessoas. Então esse modelo talvez não seja um modelo sustentável, não é? E no mundo de hoje isso está provado, que as tentativas que se teve de fazer uma repartição dessa forma, isso não deu muito certo. Então talvez tenhamos que encontrar outros caminhos para fazer esse mesmo movimento, buscar sim a ajuda de todos, o empenho, as pessoas estarem de certa forma engajadas num trabalho de caridade, num trabalho de dedicação à mensagem do Cristo, sem dúvida alguma, fazendo isso usando os recursos que cada um tenha, como lá também era assim. Aquele que sabe lavar pratos, que lave os pratos. Aquele que sabe lavar carro, que lave o carro. Aquele que sabe cuidar do jardim, que cuide do jardim. Aquele que sabe fazer conta, que seja o contador. Então, cada um no seu quadrado, cada um na sua especialidade, cada um trazendo o seu talento, formando uma comunidade cujo princípio seja a caridade, não a caridade no sentido da oferta de uma coisa material, mas a caridade no sentido de buscar uma via de sustentabilidade para a humanidade. Implantar na Terra a sustentabilidade humana é o grande desafio nosso dos próximos séculos. Não haverá possibilidade nenhuma de a Terra manter um ritmo acelerado de consumo e, ao mesmo tempo, ela produzir os meios para atender essas expectativas de consumo elevadas sempre dos seres humanos. Em um determinado momento, ou vamos descobrir uma outra fonte para tirar os recursos que vão abastecer a Terra para as necessidades ilimitadas do homem, ou nós vamos ter que fazer um chamado downgrade, né? Vamos ter que diminuir aí as expectativas para poder optarmos por vidas mais minimalistas, sem tantos penduricalhos, que a Terra, coitada, possa nos suprir minimamente, que seja nas nossas necessidades. Mas para fazer isso é preciso trabalhar os valores humanos, é preciso trabalhar a essência humana, é preciso que o homem compreenda essa necessidade de inserir-se nesse movimento ecossistêmico, que inclua não só os homens, mas inclua a natureza, inclua a necessidade de preservação do planeta. Não há possibilidade nenhuma de atender aos nossos caprichos, destruindo aquilo que nos dá a vida, a sustentação, o equilíbrio, a homeostase do planeta, o clima, a água pura que nós bebemos, que é fundamental para a vida humana, o ar puro que nós respiramos. Então tudo isso, em verdade, representa para nós uma situação que nós temos que pensar. Não é? Pensar na Casa do Caminho como modelo, pensar na Casa do Caminho sim como modelo, talvez não exatamente da mesma forma, mas pensarmos na Casa do Caminho como um elemento, uma estrutura inspirada pela mensagem do Cristo, inspirada pela mensagem de Jesus, da caridade, do amor, da disseminação de uma verdade, de ser o lugar do acolhimento. Uma coisa muito importante que nós podemos fazer do ponto de vista de casa, essas casas que estão pelo caminho, é termos a possibilidade de acolher os desiguais, acolher as pessoas que pensam diferentes, sermos mais tolerantes, sermos menos intransigentes e acharmos que as pessoas todas têm que pensar como eu penso, porque eu tive uma formação X, então eu acho que a minha formação é melhor do que a do outro. Então, esse tipo de situação, nós precisamos pensar ou repensar isso. É desse jeito que a gente vai construir Casas do Caminho? Será que se nós nos juntarmos um dia em 2, 3 grupos e um achar que os elementos têm que ser circuncidados para entrar na instituição ou que devem, de certa forma, render hosanas a um determinado líder popular ou um determinado partido político ou qualquer coisa que seja, essa seja a condição, acabou tudo, não tem fundamento. Né? Nós não estaremos falando da Casa do Caminho. A Casa do Caminho, assim como imaginada por nós, a Casa do Caminho, assim como imaginada por Jesus e materializada por nós, essa é uma instituição que ainda está por vir, ainda está para ser construída. E nós precisamos nos colocar no lugar desses trabalhadores. É esperado que após 2000 anos de cristianismo, que nós tenhamos tido a oportunidade de lapidar esses conhecimentos em nossas mentes,
para que nós tenhamos a possibilidade de ofertar ao mundo uma sociedade fraterna, caridosa, amorosa, realmente baseadas em pressupostos e fundamentos reais da humanidade, do amor, do desenvolvimento do amor e, sobretudo, da presença de Deus em nossos corações. Nós não precisamos ou não podemos nos dar ao luxo de abandonar a ideia de Deus em nós, muito menos abandonar a ideia do desenvolvimento sustentado, do crescimento da humanidade a partir das reencarnações, do conhecimento dos espíritos. Haverá inúmeros tipos de possibilidade de representação, inúmeras formas de se pensar no Cristo, são as religiões múltiplas, e nós temos que abrir um diálogo interdisciplinar, onde todas essas religiões, esse movimento interreligioso possa acontecer de uma maneira natural. Todos somos pessoas do bem querendo o bem. Agora nós precisamos trocar um pouco mais de informação, com menos barreiras, com menos medo, com menos receio de aquilo estar minando nossas bases cognitivas, nossas bases de fé, nos entregarmos mais e confiarmos mais na humanidade, na natureza humana, no espírito humano. Isso, de certa maneira, fará, sem dúvida nenhuma, um futuro melhor para a humanidade. Quando nós estivermos, todos nós, reunidos sob essa égide da grande caridade universal, da unidade tão pregada por Jesus, eu e você somos um. Quando nós estivermos nesse sentido extremamente consolidado, certamente nós estaremos edificando a casa do caminho e nós, como trabalhadores, nos sentiremos muito bem de estarmos realizando na Terra algo que já germina dentro de nós há algum tempo, já está aqui dentro de nós, futucando a alma. Se nós não estaríamos aqui, senão nós não estaríamos aqui. E estamos aqui porque nós estamos sendo futucados, o fermento está levedando, a coisa está acontecendo de dentro para fora, o caroço da mostarda está crescendo em nossos corações. Nós só precisamos deixar isso acontecer, precisamos deixar isso florescer. Florescer o amor do Cristo em nós, florescer o amor divino em nós, nos entregarmos, parar de resistir e nos entregarmos a uma verdade inexorável de que somos todos irmãos e estamos aqui unidos pelos laços amorosos da harmonia universal. Esses são os nossos movimentos e é para isso que nós temos os grandes exemplos dos nossos irmãos do passado. Não somente os exemplos bons, mas também os seus erros, os seus equívocos, mas sobretudo a boa intenção que faz os seres humanos se moverem em direção a empresas muito interessantes, dificílimas, mas que ao final trazem grandes ensinamentos para nós e trazem possibilidades de que pouco a pouco a gente vai desenvolvendo a sociedade, desenvolvendo a humanidade, nos tornando pessoas melhores. Que seja a Casa do Caminho a nossa grande inspiração, mas acima de tudo a humanidade presa aos laços eternos e unificados do amor em Deus. Isso sim, os nossos grandes movimentos, movimentos da alma, os nossos movimentos que nos levarão, nos impulsionarão ao divino, todos os dias, nos nossos pequenos atos, agradecer a Deus pela possibilidade dele estar nos lembrando o tempo inteiro: filho, eu estou aqui, junto de ti, dentro de ti, em cada célula do seu corpo, eu estou permeando a sua vida e trazendo a você a possibilidade de ser na terra um agente da paz, um agente do amor, um agente da fraternidade. Que todos recebam, nesse instante, as bênçãos deste Pai Celestial e que os seus corações possam se unir a toda esta comunidade do Cristo na terra e que nós possamos fazer agora a resposta, dar ao mundo a resposta que Jesus talvez espere de nós. Vamos mostrar que o cristianismo é capaz de transformar homens e almas. Vamos mostrar que o cristianismo é a melhor forma de se elevar e se desenvolver seres nesta terra, que os ensinamentos do Cristo são profundos. Mas se houver também os ensinamentos do Buda, maravilha. Se houver os ensinamentos do Krishna, maravilha. Se houver outros ensinamentos, melhores ainda, massa, muito bom. Traga, que assim seja. Possamos incorporar isso nas nossas vidas, no nosso coração e vivermos em paz uns com os outros, cada um acreditando e vivendo na sua própria verdade, mas sem nunca largarmos as mãos uns dos outros, porque somos um só. Nós somos só uma alma, um só coração, uma só palavra de amor, vibrando sobre toda a terra. Fiquem com Deus, que assim seja.
refrigério que descia da montanha em forma de zéfiro suavizante, fez-me abrir os olhos em gesto de espontânea gratidão ao Senhor. A vida que eu percebia cintilando em toda a esteira verdejante do campo fez-me sentir, nas profundezas da alma, o doce fragor da alegria que não morre. Ah, se o sol não iluminasse, derramando inestimáveis bênçãos que aquecem e alimentam. E se a lua não trouxesse tanta poesia às noites de minhas esperanças. E se o mar não fosse tão rico, ostentando a fluência de suas águas azulíneas na vastidão dos espaços. Se o verde das campinas não oferecesse reconforto e refazimento aos meus olhos crestados pelas desilusões. E se a música que as aves sabem executar não ressoasse em meu ser com a mensagem de vida e alegria. Se eu não encontrasse na candura da flor alívio e esperança para as amarguras do mundo. E se o sorriso da criança não me falasse de um futuro melhor, referto de entendimento e concórdia. E se eu, finalmente, não percebesse nos horizontes da própria alma a aurora da imortalidade venturosa, talvez, ainda assim, não duvidasse de tua existência, meu Senhor. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem,
Jesus.